Olá família, tudo bem? Aqui é o professor Alberto de Geografia, do Geografia Aplicada ao Homeschooling. Como vão? Tudo certo aí? Eu espero que sim, viu? Olha, eu lembro que no último vídeo que eu postei no grupo, aqui no Telegram, eu mencionei uma série de assuntos ligados ao grande tema, a herança da palavra. A geografia como herança da palavra de Deus. E a gente consegue perceber isso quando Deus entrega para o seu povo a terra de Canaã. Uma terra, diga-se de passagem, que Deus entregou aos patriarcas, primeiramente a Abraão. Né? Abraão no primeiro momento, depois Abraão. E você vai ler ali em Gênesis que Abraão começou quando ele chega lá, quando ele sai, né, de Padã Arã, na Síria, ele desce e ele passa a realizar, né, eventos, compra do território ali de Canaã, né? Ele começa comprando o território ali de Macpela, onde ele vai enterrar a sua esposa, Sara. E depois uma série de atividades vão acontecer. Conquistas, depois a gente pode falar sobre isso. A conquista lá, quando Abraão enfrenta os reis. Ele conquistou por meio da batalha. E outra coisa que eu vou mencionar aqui, depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, me sinaliza aqui no grupo que sim. Aí eu vou detalhar. Abraão abriu poços. Abraão, Isaac, Jacó abriram poços. Antigamente, uma forma de declarar que um território era de determinada pessoa é ela abrindo poços. Você sabia disso? Não? Olha que interessante. Mas aí a gente pode detalhar isso depois, caso haja um interesse aqui do grupo. Tá bom? Aí menciona aqui, escreve para mim aqui embaixo. Vamos lá? Deixa eu falar um pouco sobre a geografia. Gente, geografia é muito linda. E se você perceber de Gênesis a Apocalipse, você encontra a geografia presente em toda a narrativa bíblica. Quando eu dou aula de geografia bíblica em seminários, eu sempre abordo essa questão. Mas eu quero iniciar aqui, ao longo dessa história, tá, providencial de Deus. Você sabia que a história da humanidade tirou Deus da equação? O homem tirou Deus da equação? Esse é um outro assunto para a gente abordar, tá? Nossa, eu tenho muito assunto. Eu quero, assim, compartilhar com vocês. Eu acho que nós vamos ter uma vida longa aqui. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque existe muito tema, muito assunto para a gente discutir. E essa questão que a gente pega em livros de geografia, principalmente de história, tem lá a história da humanidade. Lá na Revolução Francesa começou a tirar Deus da equação, né? A história da humanidade. Mas na verdade, se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai perceber que a história providencial de Deus para, guarde isso, redenção de toda a humanidade. Na verdade, este é o termo correto. Pelo menos para mim é este. E eu quero, nesse primeiro momento aqui, que vai ser um áudio mais curto, falar sobre a definição de geografia. Se você pegar o dicionário aí e jogar no Google, você vai ver várias definições, vários verbetes falando sobre geografia. Mas eu quero trazer um aqui, para que você tenha uma compreensão melhor. Eu vou dar até dica aqui de dicionário, tá? Mais para frente eu vou fazer até um print de uma tela de dicionário, vou colocar aqui o link que pode ser assim bênção na sua vida, inclusive para ajudar vocês aí nas atividades escolares, tá? Me cobra caso eu esqueça. Então, família, vamos lá? Presta atenção aqui, tá? Eu vou falar muito da geografia aqui alinhada à palavra de Deus. Eu gostaria que você sentisse como eu sinto, a vibração, a energia. Como a geografia é muito gostosa de ser falada, principalmente quando eu alinho ela com a palavra de Deus. Tá? Quem me conhece de perto sabe que eu sou assim. Quem já viu, já assistiu minhas aulas em sala de aula, em colégio, ou até mesmo em seminário, sabe que eu sou dessa forma. Eu vibro com a geografia. Eu acho que assim, foi o melhor presente que Deus me deu. Deus me chamou a atenção, em algum momento eu conto a minha história, como eu optei pela geografia. Na verdade, eu ia fazer história. E eu mudei para geografia, mas depois eu detalho isso para vocês.
em um momento, ou quem sabe em um encontro. Eu estou prometendo uma live, né? Nossa primeira live, pode ser. Alguém me lembra de contar isso. Vamos entender aqui um pouquinho. A geografia é o estudo de como Deus usou a formação da Terra, a sua obra, olha só, para guiar, direcionar, refinar e corrigir a resposta do homem à sua vontade soberana. Olha que bacana! Então Deus usa a geografia, usa a superfície terrestre, o espaço terrestre, a sua criação. Lembra? Quando eu falo lá sobre a semana criacional em Gênesis 1, eu vejo a geografia ali assim claramente. Claramente. E Deus usa isso para corrigir o homem, para direcionar, para produzir, sabe o quê? Alinhamento. Para que haja sincronismo entre terra e céu. Muito bacana, né? Vamos falar sobre alguns temas que eu quero trazer aqui, conceitos fundantes, tá? Para você entender que a geografia é uma herança da palavra de Deus, tá? A palavra que foi declarada pelo próprio Senhor. Vamos lá? Eu quero trazer alguns conceitos fundantes. Vai se acostumando com os termos. E aí, falei do dicionário, deixa eu trazer o dicionário agora. Eu vou colocar um print depois, tá? O dicionário se chama Webster. Dicionário Webster de 1828. Depois pesquise sobre o dicionário. É de um homem americano, um norte-americano, tá? Ele, no século XIX, ele começou a escrever um dicionário com significado, com apontamento na palavra de Deus. Você vai ver que a forma como ele descreve certas palavras é muito interessante. É muito interessante. E ele correlaciona com a palavra de Deus. E é muito rico. E aí você pode fazer, quando a gente pede para fazer uma pesquisa sobre palavras, a gente pode buscar significados no dicionário, por exemplo, Aurélio, Roas, ou até mesmo, e esse que eu gosto muito e eu uso para escrever para editoras, tá? É o Webster 1828. Então vamos lá? Qual a definição de geografia de acordo com o dicionário Webster 1828? Segundo este dicionário, geografia é a descrição da Terra, assim, de forma plena e simples, ou da Terra ou do globo terrestre. De forma particular, ele vai tratar cada pormenor da Terra, como as divisões naturais e artificiais. Vai estudar o clima, a vegetação, vai estudar os países, os continentes, os reinos, os estados, as cidades. Vamos continuar? Como uma ciência, e eu acredito que a geografia é uma ciência, tem gente que fala que a geografia não é uma ciência. É sim, ela é uma ciência. Não é só ciência quando se trata da questão natural, é ciência quando estuda as questões naturais e quando estuda a ação do homem sobre a superfície terrestre, sobre, vamos usar o termo correto da geografia, sobre o espaço geográfico. Como uma ciência, a geografia inclui a doutrina ou o conhecimento dos círculos astronômicos ou divisões do globo, através dos quais a posição relativa dos lugares no planeta pode ser verificada e, frequentemente, segundo Webster, os tratados de geografia contêm relatos sobre os habitantes da Terra, de seus governos, costumes, etc., além de um relato dos principais animais, plantas e minerais. Olha que interessante. Olha como que a gente pode ver a geografia. E você vai entender que ela é muito mais do que isso. Isso aí é uma descrição desse dicionário que é bem abrangente, bem profundo, mas a gente pode ter uma ideia de como a geografia é mais profunda do que uma simples descrição. Como eu disse e vivo dizendo para os meus alunos, para os meus seminaristas, nós vivemos geografando o tempo todo. Vai se acostumando, eu vou falar isso várias vezes. Fazemos geografia em vários momentos do nosso dia e aí a gente nem percebe que estamos fazendo geografia, não é mesmo?
Olha, eu vou parar por aqui, para não ficar muito grande. Eu acho que já até passou do que eu estava pensando, mas nós vamos voltar no próximo e eu vou avançar dentro dessa discussão. Eu quero que vocês entendam o que é geografia. Então vai servir para você que é pai, mãe, que tem filho pequeno lá no primeiro ano, até mesmo para você que tem aí no Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, ok? Eu quero instrumentalizar vocês, eu quero ajudar vocês a lecionar uma matéria lindíssima de Deus para os seus filhos. Prepará-los para atuar neste mundo, manifestando a glória de Deus. E por que não usar a geografia? Forte abraço, este é o Geocast número 1 no Geografia Aplicada ao Homeschooling. Abraço, fica com Deus.